Moisés tomou a tenda e a armou fora do acampamento, longe do arraial. E lhe chamou a tenda da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do acampamento. E quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta de sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava a Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta de sua tenda. E o Senhor falava a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E quando ele tornava ao acampamento, então seu servo, o jovem Josué, filho de Num, não se afastava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome e adquiriste meu favor. Se eu adquiri teu favor, rogo-te que agora me mostres teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que adquira teu favor, e considera que esta nação é teu povo. Então ele disse: Eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. E ele lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saberei que eu e teu povo adquirimos teu favor? Não é por andares tu conosco de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que hás sobre a face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei também isto que disseste, porque adquiriste meu favor e te conheço pelo teu nome. E ele disse: Rogo-te que me mostres tua glória. E ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei meu nome Yahvé. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E ele disse: Não podes ver minha face, porque nenhum homem pode me ver e continuar vivo. E o Senhor disse: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a rocha te porás. E quando minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com minha mão até que eu haja passado. E quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém minha face não é visível. E o Senhor disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte. E ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem ovelhas ou boi diante dele. E ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando as 2 tábuas de pedra em suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem, e Moisés se pôs ali junto dele, e invocou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele, e ele clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em misericórdia e verdade, que conserva a misericórdia com milhares, perdoa a culpa, a transgressão e o pecado, mas diante de quem ninguém é inocente, que pune a culpa dos pais nos filhos e nos netos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou. E ele disse: Ó Senhor, se adquirir tua graça, vá o Senhor no meio de nós, porque este povo é de cabeça dura, e perdoa nossa culpa e nosso pecado, e faze-nos tua posse. E ele disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nenhuma nação, e todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque é coisa terrível o que faço contigo. Observa o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus de diante de ti. Guarda-te de fazeres aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que isso não seja por tropeço no meio de ti. Mas destruireis teus altares, e quebrareis suas colunas, e cortareis suas imagens.
Porque não deveis adorar a nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não faças aliança com os moradores da terra, a fim de que, quando se prostituírem após seus deuses e sacrificarem a seus deuses, tu não sejas convidado por eles, e não comas de suas ofertas, e não tomarás de suas filhas para teus filhos, e suas filhas se prostituirão diante de seus deuses, e teus filhos se prostituirão diante de seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Observa a festa dos pães ázimos. Comerás pães ázimos durante 7 dias, como te ordenei, ao tempo marcado no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Todo primogênito é meu, todo o macho de teu gado, primogênito de vacas ou de ovelhas. O jumento primogênito resgatarás com um cordeiro, mas se não quiseres resgatá-lo, quebrarás seu pescoço. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém apareça diante de mim com mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas ao 7º dia descansarás. Descansarás na aradura e na colheita. E faze a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Todos teus varões apareçam 3 vezes no ano diante do Senhor Yahvé, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei teus limites. Ninguém desejará ter tua terra quando subires para te mostrares 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrifiques o sangue de teu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa deve ficar da noite para a manhã. Traze as primeiras das primícias de tua terra à casa do Senhor teu Deus. Não cozinhes o cabrito no leite de sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: Escreve estas palavras, porque fiz uma aliança contigo e com Israel, de acordo com estas palavras. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo em suas mãos as 2 tábuas do testemunho, Moisés não sabia que a pele de seu rosto brilhava por Deus ter falado com ele. Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, e eis que a pele de seu rosto brilhava, e eles tiveram medo de se aproximar dele. Mas Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois se aproximaram todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Quando Moisés cessou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Quando Moisés vinha perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhes era ordenado. E os filhos de Israel viam que o rosto de Moisés brilhava, e tornava Moisés a pôr o véu sobre seu rosto até entrar para falar com Deus. E Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes disse: Eis que o Senhor vos ordenou que fizesseis. Trabalhai durante 6 dias, mas o último dia vos será santo, sábado de descanso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho seja morto. Não acendais fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Eis que o Senhor ordenou: Tomai de entre vós uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração voluntariamente está disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmim, linho fino, lã de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, peles de antílopes, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, e pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os componentes dentre vós, vinde fazer tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda, sua cobertura, seus colchetes e suas tábuas, seus travessões, suas colunas e suas bases, a arca e seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro para iluminar seus utensílios, suas lâmpadas e o azeite para iluminar, o altar do incenso e seus varais,
o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com sua grelha de cobre, seus varais e todos seus utensílios, a pia e seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e suas cordas, as vestes finamente tecidas para uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes sacerdotais de seus filhos. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E vieram todos os homens cujos corações os moveram, e todos aqueles cujos espíritos os estimulavam, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço dela, e para todas as vestes sagradas. E os homens e as mulheres vieram, aqueles cujo coração os inclinou, trouxeram broches, brincos, anéis e braceletes, sendo todas estas joias de ouro. Assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor. E todos os que possuíam traziam tecido, azul, púrpura, carmim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tinta de vermelho ou peles de antílopes. Todos os que ofereciam prata ou metal traziam por oferta alçada ao Senhor. E todos os que possuíam madeira de acácia trazia para qualquer obra do serviço. E todas as mulheres competentes fiavam com as mãos e traziam o que tinham fiado, o tecido azul e a púrpura, o carmim e o linho fino. E todas as mulheres competentes que quisessem fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e toda mulher cujo coração se moveu voluntariamente trouxeram uma oferta para a obra que o Senhor ordenara se fizesse por meio de Moisés. Eis que Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu do Espírito de Deus, de sabedoria e prudência, de conhecimento e toda a arte, para ter ideias, para trabalhar com prata e com cobre, e para cinzelar pedras de engaste, para entalhar madeira e para trabalhar em toda a obra artística. E ele lhe deu capacidade para ensinar os outros, a ele e a Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E os encheu de competência para fazerem toda a obra de mestre, com talento de gravador, de desenhista, de bordador em tecido azul, púrpura, carmim e linho fino de tecelão para terem ideias. E Bezalel e Aioliabe e todos os competentes em quem o Senhor colocou sabedoria e prudência trabalharão para que pudessem fazer todo o trabalho para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor ordenou. E Moisés chamou a Bezalel e a Aioliabe e a todo homem competente, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria para assumir o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel trouxeram para a obra do serviço no santuário para fazê-la. E também lhes trazia cada manhã ofertas voluntárias. E todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um uma obra que fazia, e eles disseram a Moisés o seguinte: O povo está trazendo muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou fazer. Então Moisés ordenou e se proclamou por todo o acampamento, dizendo: Nenhum homem e nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo cessou de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra e ainda sobrava.